Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Olha nós aqui de novo. Liminha, essa semana a gente trabalhou, Semana hein? tá bravo, hein, bicho? Acho Rapaz. 2 dias só de folga. Ó, só pra vocês entenderem, rapaziada, hoje é um sábado, tá? Esse EP vai subir mais pra frente aí no ar. Mas, cara, essa semana aqui a gente gravou o quê? Umas 4? Foi, o Gabi, foi o Ademir, hoje o Lucas, teve o Togumi. Essa semana a gente trabalhou. Acho que a gente tá merecendo Umas prêmio férias. funcionário do mês. Também. É? E férias. É, isso aí, rapaziada. Ó, pra vocês verem. Hoje é sábado, acordei 4h30 da manhã, já fiz meu longão e tô aqui porque trabalho é nosso nome e hora extra também. Então vamos conversar, vamos falar de corrida e vamos trazer conteúdo pra vocês. Pra quem não me conhece, sou David Silva, Liminha tá comigo aqui no ar, certo? Nossas redes sociais vão estar expostas aqui, quem quiser seguir a gente não é tão bonito, mas segue a gente lá que tem um conteúdo bacana Pelo na menos nossa o conteúdo página. a gente garante. Não? Conteúdo bacana a gente tem, né? Exato. Então segue a gente lá que vale a pena. Rapaziada, a gente tá galgando aí pessoas diferentes para trazer para vocês. Treinadores, médicos, cientistas, atletas de montanha, atletas de rua, triatletas. Vai ter mais algumas modalidades que vão surgir aí para vocês também, que é novidade. E hoje a gente resolveu... Esse cara chamou a gente, começou a seguir a página do canal, curtiu o conteúdo, chamou a gente, a história dele realmente é muito interessante. Eu acho que tem muita gente que deve passar por isso também. Então, hoje tem bastante informação aí pra vocês no EP que vai subir. Mas antes da gente começar, roda a vinheta aí, Liminha. Vamos lá, rapaziada. Hoje a gente tá aqui com o Lucas. E aí, mano, como você tá? Tô bem, vocês? Beleza? Beleza. Certo. Lucas, cara, logo quando você fez o contato com a gente já se interessou pela sua história, cara. De antemão te dar parabéns aí pela trajetória aí. Obrigado. E vamos contar um pouquinho da sua história pra galera aí, Então cara. vamos lá? A gente Bora. sempre começa nos EPs para o nosso convidado se apresentar, falar um pouquinho de você, então seu nome, da onde você é, quantos anos você tem. E aí você já começa a desenrolar um pouquinho aí sua trajetória de vida e também no esporte aí, cara. Seja bem-vindo. Certo. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Boa noite também, né? Eu me chamo Lucas, tenho 30 anos, sou casado com a Adriana e pai da Débora. Já é pai já? Já sou. 3 meses já. Aí sim, parabéns. É bebezinha. É isso aí. Então, comecei por conta da saúde, né? Mas, assim como a gente estava conversando, né? Hoje eu sou diabético, tenho um tipo raro de diabetes, chamado diabetes tipo MOD, que é bem breve, é só para explicar, uma modificação genética e aí tipo não é reversível, não tem cura. E eu também sou bipolar, tenho bipolaridade e hoje eu uso o esporte como um pilar do meu tratamento, né? Então o esporte entrou na minha vida mais como uma salvação do que como uma simples estética, né? E aí? Você tá com quantos anos hoje, Lucas? 30. 30? Isso. Vamos voltar um pouquinho lá pra gente Vamos. começar a desenrolar a sua história. Sim. Quando você era mais novo, lá, você falou pra mim que você é natural do Campo Limpo ali, né? Isso, sim. Como era a sua infância, cara? Você sempre teve uma infância ativa, inativa? Os seus pais te incentivavam desde pequena a praticar esporte? Como que era a sua infância lá atrás? Cara, antes dos 10 anos eu tinha uma vida bem ativa, assim, brincava tudo, gostava de andar de bicicleta também. Mas eu não tive o incentivo dos meus pais, né? Para fazer atividade física, etc. Na adolescência eu jogava bola, até fiz parte de algumas escolinhas de futebol e tal, mas sempre fui ruim. Eu e o Liminha estamos nessa categoria também, né? Ao time. Ou era goleiro ou era xingado, então tranquilo. E aí eu joguei bola por um bom tempo, acho que uns 3 anos mais ou menos na minha adolescência, só que eu sempre fui obeso na minha adolescência, sempre. E aí eu descobri o basquete. E aí veio a fase adulta, aí você para com tudo, né? Tem que trabalhar, estudar, etc. Aí você para com tudo. Então, eu joguei basquete até os 17, acho. 16, 17 anos, nas quadras lá do bairro. E aí a gente gostava muito de basquete street.
Aí a gente fazia uns malabarismos lá e tal. E joguei um curto período de futebol americano, porque eu era bem gordinho. Bem gordinho. Aí tinha um rapaz que a gente tinha amizade, que andava com a gente lá no bairro, que ele gostava muito de futebol americano. Aí ele incentivou a gente a montar um time e tal, a gente jogava na rua, de vez em quando. Joguei na escola um tempo, até arrumei uma grande confusão lá uma vez. Que era, tipo, pra criançada, pra molecada, futebol americano é pancadaria. É briga, né? Aí, nossa, esse dia foi demais. Eu lembro até hoje, os moleques saíram na mão, velho, a escola inteira saiu na mão por causa desse jogo. E aí na fase adulta, eu parei com todos os esportes, fui cuidar da vida profissional, tal, relacionamento. Eu conheci minha esposa. Na época, a gente tá junto mais ou menos uns 10 anos, né? Vai pra 11 anos agora. Vocês conheceram na faculdade? Através de um amigo em comum, né? E aí a gente se relacionou e tal, e aí fui indo. Antes disso, eu vim de uma família que sempre teve problemas de saúde. Então, tipo, a minha família, a parte de mães, todas as pessoas praticamente têm diabetes. E aí, então, eu cresci já sabendo que era diabetes, já sabendo os cuidados. Eu via minha mãe se cuidando, tal, tomando insulina, fazendo aquele testinho do dedo, destro e tal. E aí, isso já fez parte da minha vida desde o início. Uhum. E aí, eu fui vivendo a vida, etc., a minha vida e tal, até que eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Tive alguns problemas de saúde que eu fui postergando. Teve até um rapaz que trabalhou comigo, teve uma época que eu perdi 10 quilos inexplicavelmente. Sem praticar esporte? Sem fazer nada, sem mudar nada. Alimentação a mesma? A mesma, comendo muita porcaria, comendo muito, muito mesmo. E aí eu perdi esse peso e ele me deu esse alerta. Falou, talvez você pode ter diabetes. Aí eu falei, não tem. Sabe aquela parte de negar? Que você não quer. Você sabe o que é, mas você não quer negar que você não tem. Você não tem a maturidade de enfrentar um problema, sim. Sabe? Então aí eu fui levando, até que eu tive sérios problemas de saúde mesmo, tipo dores articulares, mais perda de peso, infecções, etc. E aí eu procurei um médico, a gente fez uma bateria de exames. Eu lembro até hoje, o dia que ele olhou pra mim e falou assim, assustado, falou assim, cara, você tem diabetes. E tipo, olhei no exame, de jejum tava batendo a casa de 300. Caraca, uma pessoa pra ter uma ideia, uma pessoa normal tem 90. Entendeu? E aí, desculpa. E aí eu comecei a trajetória, né? De me cuidar e etc. Tá, antes da gente entrar nessa parte, vamos falar da parte da sua infância. Você sempre teve essa questão de problema de peso por compulsividade de comida mesmo? Você gostava de comer e isso vinha de dentro de casa? Ou você sempre teve problema de não comia tanto, mas você tinha sobrepeso? Como que era isso? Não, era compulsão alimentar. Eu nasci magrelo. Compulsão alimentar por conta de alguns problemas psicológicos, traumas, etc. E aí eu descontava na comida. A comida era o meu refúgio, entendeu? Uhum. E aí em casa não tinha cultura de ter uma alimentação saudável. E aí eu ia de cabeça, entendeu? E aí eu gostava muito de bolacha recheada. Nossa, eu me acabava com bolacha recheada. A Liminha, tá vendo, né? A Liminha, você abre a gaveta do Liminha, galera, pra quem não conhece. Ele tem bolacha, chocolate e um pote de whey. Então não dá pra entender a vida dele. Que sonho, hein? Não dá pra entender a vida dele. Ultimamente não tem mais nem gaveta. Ele quer ser metade não saudável e metade forte, equilíbrio é tudo, né? Aquela regra, né? 50% droga, 50% salada. Esse é o Liminha. Essa é a filosofia de vida dele. Equilíbrio é tudo, né? Como diz o Thanos. Então. Pois é. Cara, e como foi pra você ter essa notícia do médico, né? Porque, como você falou, você não tava psicologicamente preparado pra receber uma notícia de ter uma doença. Por mais que diabetes seja grave, que a gente sabe que é uma doença grave se você não tratar, mas ao mesmo tempo, se você seguir o passo a passo, né, do médico, de como cuidar para diminuir isso, você consegue viver
normalmente, né? Se você conseguir conciliar o tratamento. Como foi para você naquela época receber essa notícia do médico? E na hora você já começou a tomar decisões para mudar isso? Como que foi? Então, primeiro foi um baque, né? Foi aquele tapão na cara. E aí eu falei, não, tem que ser, então é isso, né? E aí o médico já entrou com a medicação, já falou, passa na farmácia agora e pega a medicação. Aí no mesmo dia eu já entrei com a medicação, que era, nunca tomei insulina, só em casos bem específicos. Em picos Exemplo, quando eu entrei numa internação uma vez, eles me deram. E aí, quando tá muito descompensado, eu tenho que tomar, mas não tá... essa descompensação não acontece mais há muito tempo. E aí, ele falou, entra com a medicação e procura um nutricionista. Aí, um endócrino, na verdade. Aí eu fui atrás do endócrino e tal. Aí esse endócrino confirmou a medicação que esse clínico geral passou. E aí ele passou uma dieta. Aí eu fui fazendo a dieta, fui melhorando os índices, etc. E aí eu lembro até hoje que a minha esposa falou assim, uma dieta era de 1.800 calorias, eu acho. 1.500, 1.800 calorias. E aí ela falou, como que você vai viver com 1.500 calorias? Eu falei, não sei. Aí a dieta vinha, tipo, uma vez por semana, mudou depois, né? Uma vez por semana vinha, você pode comer um doce tal dia e tal dia. Tipo, um chocolate tal dia e tal dia. Isso que eu ia te perguntar, você é da formiga, cara? Você gostava de doce? Sim. Porque geralmente muito. é assim, né? Quem tem diabetes... Meu pai tem um grau de diabetes bem pequeno, assim, já tratou também, mas bem pequeno. E ele também é meio formiga, assim, ele gostava de doce e o médico falou, primeira coisa, você tem que dar uma reduzida no doce. Como que foi pra você... começar a fazer essa dieta, né? Porque você que falou que já tinha essa compulsão alimentar, gostava de comer e comer mal. Ainda tem, né? E comer... mas todo mundo gosta, né? Quem fala que não gosta de comer besteira tá mentindo. Exatamente. Então, assim, como foi pra você receber, que nem sua esposa tomou um choque, porque 1.500 calorias parece muito, né? Mas se você for puxar... se você colocar na balança, no lápis, muita coisa, é muito pouco, muito pouco. Então, assim, como foi pra você receber essa notícia? Notícia não, né? Como foi pra você começar a conciliar esse novo hábito alimentar? Porque você sabia que isso era primordial para a melhora da sua doença. E qual foi o alimento que você teve mais dificuldade de cortar, né? Porque sempre tem um alimento que a gente gosta mais, assim, que acaba influenciando um pouco na parte da dieta. Como foi? Assim, para conciliar foi mais trabalho mental, né? Para conciliar, porque era muito difícil ficar com fome até o corpo acostumar, tal, etc. E também o que mais mexeu comigo foi a parte do doce. Mas o lado positivo foi que, tipo, na primeira vez que a gente entrou com a dieta, assim, a fundo mesmo, foi um recorde. Tipo, eu fiquei 3 meses sem comer açúcar. Seguido? Seguido, sem comer açúcar. Nada? Tipo, Nada. Absolutamente nada. E aí foi um ganho e uma perda, né? E aí a gente foi fazendo acompanhamento, etc. E nessa época eu entrei com um psiquiatra. Que aí entra a parte da bipolaridade, né? Que aí na época não era bipolaridade, era transtorno generalizado, de ansiedade generalizada. E aí eu entrei com antidepressivo e fazendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E aí foi seguindo. Na parte esportiva, tinha começado o karatê em 2015. Isso que eu estou relatando era 2016 para 2017. Em 2015 eu comecei o karatê. E aí eu fazia essa parte esportiva, mas eu fazia bem pouco. Eu, fazia uma vez por semana e o restante eu fazia todos os dias, né? E a medicação, etc. E aí, conforme foi passando o tempo, foi fazendo as ondas, né? Foi fazendo ajuste, tirava, colocava medicação, mexia numa coisa, mexia numa outra. Porque nunca é linear, né? Sempre você está num momento da sua vida que aí você precisa mexer um pouco mais. O psicológico influencia bastante também, né, Lucas? Não é só a doença em si, a alimentação, o medicamento. Acho que o psicológico também influencia nesses picos da doença. Sim, né? Sim, exatamente.
o maior problema é a questão do estresse. Não só, assim, porque hoje em dia tudo é estresse. Tudo é estresse. Então, se você faz uma dieta, você tá com estresse daquela dieta. Se você tem que tomar medicação e esquece de tomar medicação, você fica estressado porque você perdeu o tempo da medicação. Você me deu um insight, eu não lembro com quem eu tava conversando essa semana, e foi exatamente isso, né, cara? A gente é um eterno insatisfeito ou reclamão, né? Porque acho que a pessoa tava falando, tô triste porque eu não tô conseguindo fazer o tempo que eu quero fazer correndo. Aí eu falei, pô, mas lembra que daqui um mês atrás, 15 dias atrás, estava reclamando que você não podia correr, que você estava lesionado? Então, ou seja, tava lesionado, tava reclamando que tava lesionado. Voltou a correr, tá correndo bem, tá correndo, fazendo o que gosta, e tá reclamando que tá correndo, que não tá conseguindo que não fazer tá os no tempos. ritmo. Então assim, não tem jeito, cara. É exatamente o que você falou. A gente acaba se estressando com tanta coisa no dia a dia que não dá. Às vezes é difícil de controlar, né? E uma das coisas que eu sempre tenho dificuldade, eu falo por mim mesmo, é a questão do estresse, né? Hoje tá bem mais tranquilo, mas ainda tenho picos de estresse que aí eu tô aprendendo a controlar. E aí, voltando um pouco à questão da bipolaridade, do transtorno de ansiedade, que era na época, eu fiz o tratamento via medicação, aí em 2018 comecei a andar de bicicleta por uma questão de locomoção mesmo, de trabalho casa e casa-trabalho. E aí eu vi que aquilo era uma das formas de fazer o controle. Só que aí eu acabei descompensando a dieta. Então aí, tipo... Você começou a praticar esporte e soltou comer um pouco mais, e comer mais. Tipo, a lógica era... Você começou a gastar mais energia. Isso, exatamente. E aí, tipo... mas você não come aquilo que é saudável, sabe? Você quer comer. Você para na padaria, exemplo, você pede 2 salgados, um refrigerante e vai pedalar. E aí, nesse tempo, eu aprendi a fazer essas regulagens, sabe? Levou muito tempo para eu aprender a fazer essas coisas. E aí vieram outros episódios da vida e etc. Até que em 2019 eu tive uma internação por um motivo muito bobo, que era relacionado à bicicleta, uma lesão que eu tive com a bicicleta. Você caiu? Não, tipo... Pra quem é ciclista bom, vai entender. Quem é ciclista em casa pode ser que até fale, puta, aconteceu comigo também. Eu pedalei com cueca. E aí roçou e virou um furúnculo e etc. Sério? Sério. Aí entrou infecção e como eu tinha diabetes, aí estourou. Nossa. Aí eu fui internado na hora. Bati no hospital. Cara, por causa de pedalar de cueca. Caraca. Foi então, é muito bobo, muito bobo. Aí eu descobri que é comum. Mas o motivo é muito bobo. E aí, nessa internação, eu tive um insight de... tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. E aí nisso eu já estava me informando sobre a doença, sobre não só a doença em si, a parte metabólica, mas todo o aspecto, todo o ambiente, né, que ela envolve. E aí eu fui procurar pessoas para se inspirar. E aí eu descobri, eu esqueci o nome dele, até o prefeito de Nova York agora, que entrou por esses dias. Por esses dias, tipo, 2 anos, eu acho. Ele era diabetes tipo 2 e conseguiu fazer a reversão. E na época, a minha diabetes era tipo 2. Eu falei, então, vou tentar. E aí eu vi o que ele fui buscar, então, atividade, dieta, etc. Atividade física, dieta. E aí eu entrei nessa onda. Não, vou conseguir tal. Aí fui cortando devagar as coisas, né? Porque não dá pra cortar tudo de uma vez, senão a cabeça vai embora. E aí eu fui fazendo, só que entrou em 2020, teve a pandemia. E aí eu fiquei preso em casa. Eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, né? Então, isso antes da pandemia, você já trabalhava em casa ou não? Não. Foi com a pandemia? Foi com a pandemia. Eu entrei com a pandemia. Com a pandemia, eu comecei a trabalhar em casa. E aí, só que eu não tava com tanto medo da doença, etc., que aí eu fiquei em casa trancado. Cheguei a ficar em casa, tipo, 1 semana sem sair de casa. E aí porque eu sou de risco e tal, e aí minha esposa também tem um certo grau de risco, aí eu falei, não vou tentar, né? Só que eu saía para pedalar 1 vez por semana, e aí eu fiquei
No primeiro semestre de 2020, eu fiquei preso em casa, não fazia nada. Um semestre você ficou preso? Eu saía pra, tipo, fazer as coisas básicas. O básico. Mercado. Não fazia consulta, porque eu tenho a rotina de fazer toda uma bateria de exames e consultas no começo do ano. Isso, o acompanhamento. E aí eu não fiz, fiquei preso em casa. E aí eu comecei a ganhar peso, óbvio, e ficar meio biruta da cabeça. Não que eu não seja, né? Mas... Cara, deixa eu te perguntar. Nessa época da pandemia, eu acho que teve muita gente que descobriu alguns transtornos e algumas doenças que a gente não imaginava que a gente tinha, né? Muita gente começou a sofrer por ansiedade. Não sofrer por ansiedade, mas descobriu um grau de ansiedade maior. Porque todo mundo, que você falou, começou a ficar meio biruta, de ficar dentro de casa, de com medo da doença, de não poder sair, fazer o que gosta. Pra você que já tinha um grau detectado já, isso agravou muito durante a pandemia pra você, cara? Muito, muito. Que eu tava, também tem um outro ponto, eu estava num emprego que estava super estressante, com pessoas bem, assim, enfim. E aí eu comecei a ficar meio, sabe? E aí eu lembro até hoje que um dia que eu comecei a correr dentro de casa. Tipo, eu vi a história de um maratonista que fez uma maratona na sacada, e aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu ficava correndo dentro de casa mesmo. Tipo um corredor, sei lá, de 20, 30, 40 metros no máximo. Isso você comentou aqui em off quando a gente tava conversando. Não foi seu primeiro contato com a corrida, né? Não foi. Conta pra gente esse relato pra você voltar aí. Não, meu primeiro contato com a corrida foi engraçado. Eu trabalhava em Osasco, né? Num banco aqui que todo mundo conhece quem foi de Osasco. E aí eu comecei a correr lá. Tipo, foi bem na época que, voltando um pouco, foi bem na época que o colega de trabalho falou, não, talvez você tenha diabetes. E aí eu, depois de um tempo, eu falei, vi a pista lá de atletismo, falei, vou tentar. Aí eu comprei tênis, comprei um shorts e tal, e fui tentar. Só que eu odiava correr. Odiava. E aí eu fiquei um curto período, tipo, no máximo, estourando 3 meses correndo. E aí, só que foi, tipo, esse foi o primeiro contato que eu tive com a corrida. E, tipo, se eu levantar os meus dados, se eu mostrar os meus dados, eu tenho pace de 8 por quilômetro em 2014. Só que eu não falo de corrida desde 2014. Eu apareci para falar de corrida em 2022, em março, mais ou menos. Recente. Por causa por ajuda da minha psicóloga, inclusive. Que ela me incentivou a fazer, a ter essa aparição. E aí, esse foi o primeiro contato. O segundo contato foi durante a recuperação da internação, que aí eu não podia pedalar. Aí eu falei, vou correr, sei lá, preciso fazer atividade física. E aí eu fui correr. E aí, nessa época eu tava gostando um pouquinho mais. Aí eu comprei um novo tênis lá, tal, e fui correndo do trabalho até uma estação, até a estação, acho que... Putz, esqueci o nome. Era depois do Ibirapuera. Dava, acho que 5 quilômetros, mais ou menos. Uma distância legal. Todo dia você fazia isso? Não lembro se era todo dia, mas acho que era, no mínimo, 2 vezes por semana. E aí eu fui fazendo, aí, voltando... O terceiro contato foi a questão dentro de casa. E aí eu fui intercalando, aí quando afrouxou um pouco o medo também, vieram as vacinas e tal, no segundo semestre de 2020, eu comecei a pedalar, só que eu não tinha mais o ritmo. E aí eu também comecei a ter medo de rua, por causa da violência do trânsito, etc. E aí eu comecei a intercalar. E onde eu moro tem um espaço, assim, o estacionamento, que é aberto e tal. E aí eu comecei a correr lá, intercalando, de terça e quinta. Tipo, acho que era segunda, quarta eu ia pedalar, terça e quinta eu ia correr. E corrida eu fazia 3 quilômetros. Tem um ponto, que eu acabei esquecendo, que até vai fazer um gancho. Em 2018, quando eu comecei a pedalar, teve umas corridas de empresa, sabe?
Aí eu ia te perguntar isso daqui a pouco, se você nunca tinha feito nenhuma corrida. Não, assim, aí era equipe. E aí o pessoal falou assim, não, vamos, você é atleta, você pedala, vamos. Falei, vamos. Aí, beleza, eu fui. Aí nessa que eu fui, também foi um motivo pra odiar a corrida. Porque eu acabei destruído. 5 quilômetros eu acabei destruído. Onde era a corrida, você lembra? No Ibirapuera. Era uma tal de Corporate Run. Run. De 2018. Eu trouxe até a medalhinha aqui, como recordação. Lembro. E aí eu fiz, foi um tempo assim, tipo, quase 40 minutos. E aí foi, assim, foi ruim, mas foi bom, sabe? Não foi tempo ruim, cara. Vai 40 minutos, vai dar o quê? 6,5? 6,5, 7. Pra quem não corre, é bom, cara. Tem tanta gente que treina bastante tempo já e demora pra chegar num pace desse. Então, se você comparar com o que você chegou hoje, evoluiu bastante, não é ruim, né? É ruim falar que é ruim porque tem muita gente que demora pra alcançar esse pace, Sim, mas eu tô pra ser seu sendo... primeiro contato... Não, pra ser seu primeiro contato por corrida foi ótimo. E aí, só voltando pra fechar essa parte, ainda passou 2021, eu tive uma perda muito significativa na minha vida, né? Que um tio meu muito querido faleceu. E aí eu falei, vou ter que cuidar. Eu tenho que cuidar de outra forma, não tá o suficiente. Aí eu comecei a correr, já peguei esse gancho de ter a constância de corrida. Aí eu falei, e eu usava um aplicativo de corrida. Aí tinha lá os negócios de planilha e tal, e eu tava numa constância legal. Aí eu peguei e falei assim, 21 quilômetros, meia maratona. Acho que eu vou tentar. Aí eu cliquei lá pra tentar e fui fazendo. E aí a primeira distância era no meu aniversário, que é dia 26/7. E aí eu comecei acho que em março. E aí eu falei assim, eu tenho 3 meses. Vamos. Aí eu fui, fiz a primeira dia 31, 21 quilômetros. Aí deu certo, eu ativei outra. Aí fui em agosto, fui em setembro, fui em outubro. Fazendo uma meia maratona por mês. Por mês. Até chegar no final até chegar depois de novembro, mais ou menos. Aí eu conheci meu treinador, fui conhecendo meu treinador, conheci a assessoria e acabei entrando. Não, pera, vamos lá. Você... Primeiro, nem vou perguntar das distâncias primeiro. Quando você começou a sentir que correr dentro do seu apartamento, mesmo que pouco, né? Porque não dá pra gente correr muito, né? Da sua casa, começou a te fazer bem. Porque você precisava fazer alguma coisa, estava trancado dentro de casa, você já tinha tido contato com o esporte, estava te fazendo falta. Como você começou a notar que mesmo dentro de casa, fazendo o básico, assim, vamos falar que é o básico, começou a te fazer bem tanto para a cabeça quanto para a questão da sua doença que você tem? Cara, acho que depois de um mês, mais ou menos, começou a ter um resultado, assim, que pelo menos a cabeça ficava um pouco mais quieta, sabe? A questão, não vou falar que a questão da diabetes também melhorou, porque eu não estava fazendo a dieta, entendeu? Então não melhorou, mas a questão fisiológica, questão a mental também melhoraram um pouco nesse sentido, entendeu? E aí, conforme foi aumentando, foi melhorando ainda mais, entendeu? Depois de quanto tempo você conseguiu sair para correr na rua? Depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu 3 corria. meses. Eu corri lá fora, né? Lá no condomínio. No estacionamento. Que você no condomínio. Mas na rua mesmo, eu saí pra correr, foi em 2021. Você lembra quanto você conseguia fazer dentro do apartamento? Putz, era um pace de... Não, pace. Tipo, quantos km você fazia? KM, metros? Não sei quanto você chegava a fazer dentro do apartamento, você lembra? Putz, eu acho que eu cheguei a fazer, era bem pouco, era 3 km no máximo. Tá bom. Porque, pensa, assim, indo ficar de ponta a ponta. É desgastante. Exato, até pra cabeça, né? Sim, exatamente. Porque você ficar no mesmo lugar ali. E deixa eu te falar, você começou correndo dentro do seu apartamento, aí você migrou pro estacionamento da onde você mora, depois você foi pra rua. Aí você comentou que você baixou o aplicativo e começou a fazer essas corridas de 5 e tal.
Você já passou dos 5 direto pros 21 ou se não? Você teve. Como foi essa evolução até você chegar nos 21? Eu comecei com 3, depois fui para 5. E dentro do programa que tem lá, dos 21, tem aquela questão dos volumes, né? Uhum. E aí eu fui fazendo 10. Eu lembro que o meu primeiro longão foi 10. Aí eu fiz 10, aí depois eu fiz 12, aí voltei. Tem todo... Um passo a passo. Um passo a passo. Até chegar no 21. Eu lembro que o meu mais longo foi 15, antes dos 21. E dos 21 foi de um ponto específico. Foi de casa até o Vila Lobos. Que eu fiz Então correndo. não foi uma prova. Você correu, tipo, saiu da sua casa. Não, foi a distância de 21. Entendi. Foi a distância. Entendi. E aí eu saí de casa, fui até o Vila Lobos. E aí eu voltei de Uber, né, na época. Aí eu fiz isso acho que umas 2 vezes, mais ou menos. E aí, nessa parte da assessoria de treinador, eu tenho um amigo que falou, procura assessoria. Ficou na minha orelha, procura assessoria. Aí eu comecei essa parte de conhecer pessoas pela internet e tal, acabei conhecendo meu treinador, o Edu, e aí ele... Aí na época eu não tinha fechado com ele, que eu ia fazer São Silvestre, Aí ele, dá pra preparar, assim. Aí eu fiquei meio assim e tal, falei, não vou. Aí, beleza. Aí virou o ano. Em janeiro eu fui inventar de fazer um pedal de 100 quilômetros. E aí? Morri. Mas você completou? Não, completei. Mas eu entrei em overtraining. Nossa, cara. Aí, tipo, não conseguia andar, não Teve conseguia... que parar de correr também. Parei tudo. Fiquei... Você ficou parado? Acho que umas 2 semanas. Eu não tinha mais pique pra nada. Aí eu falei, não, agora eu preciso de um treinador. Aí eu fechei com ele, fechei com a assessoria, com a Quark. E aí eu entrei com o auxílio dele. E aí a gente tá junto até hoje. Até hoje. Pô, legal. E aí a gente tem uns objetivos meio ambiciosos aí. Tá certo, tem E aí eu, no caso, eu pretendo ficar com a assessoria, com o auxílio dele um tempo ainda. Certo. Cara, vamos lá. Eu acho que a sua história tem várias características legais aí que o esporte você pode trazer pra galera que tá em casa. Mas antes eu queria que você comentasse aquilo que você comentou comigo aqui, que você pesquisando, né? Você começou a fuçar na internet, ver pessoas que passaram pela mesma coisa que você tinha. E eu achei legal essa questão dos 3 aspectos que você falou que tem que ter para cuidar da doença, os três pilares que você encontrou. Explica um pouquinho isso pra galera aí, porque pode ser que tenha gente que esteja em casa e acha que só, não, eu tenho um grau de diabetes, eu vou tomar um remédio e tá tudo certo, eu vou melhorar. Pode ser que melhore, mas vai levar um tempo muito maior, né, Lucas? Na verdade, assim, nessas andanças, nessas experiências que eu tenho, eu falo que é pouco. A medicação é o mínimo que você faz. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, eu coloquei na minha cabeça que não ia depender de medicação. Não ia. Eu coloquei 3... Na verdade, depois eu pesquisei que realmente existem esses 3 pilares. E aí eu falei, eu vou me dedicar a 2. O terceiro vai ser opcional, que era a medicação. E aí eu fui nessa linha. Cuidar da cabeça, cuidar do físico, da atividade física, com a dieta junto, e a medicação. A orientação básica é você ter a medicação, porque a medicação ela te dá um certo controle. Uhum. Mas ela não traz a eficiência que a atividade física traz. Por quê? Porque para um diabético, ele tem que queimar mais do que ele consome. Isso é regra. Ou seja, você precisa comer certo e queimar o que você está consumindo para não se tornar açúcar dentro do seu sangue. Exatamente, porque basicamente tudo que você consome vira açúcar. Uhum. Essa é a base. Basicamente é isso. Então, tipo, se você come pão, é açúcar, você come fruta, é açúcar. Mas até eu tava conversando com uma moça um tempo atrás, que ela falou assim, mas suco não é saudável? Depende. Em excesso não, né? Em excesso não. E também, assim, tipo, exemplo, é mais saudável você comer a fruta do que tomar o suco. Porque o suco, ele é processado, ele tem várias... Exemplo, para fazer um copo de suco de laranja, você tem no mínimo 3 laranjas.
Para você comer a fruta, você tem, além da fruta, você tem a fibra, que tem o trato, que traz o trato intestinal, etc. Então, essas coisas que eu fui pesquisando, sabe? E a medicação é algo básico. Atividade física, 30 minutos. No meu caso, aí falando por mim, não é o suficiente. Não é o suficiente. E a questão do estresse, que não dá para controlar tudo. Tem até uma bela de uma discussão com a minha psicóloga que eu tento ser bem controlador nesse sentido, para não sofrer. Mas a gente não consegue controlar tudo. Mas a questão é como lidar com as coisas, como lidar com a vida, entendeu? Essa é a grande pro diabético em si. Esses são os 3 pilares, assim, o básico do básico. E aí, tipo, tem a questão alimentar. Mas eu não posso comer um docinho? Você pode comer um docinho. Eu falo por mim. Eu posso comer um doce, mas eu tenho que fazer um monte de coisa antes Para comer esse doce. Entendeu? Essa filosofia que eu acabei desenvolvendo nesse tempo que eu fui pesquisando, fui vendo alguns exemplos, me dedicando, etc. E eu falei, e isso também, às vezes para mim gera uma questão da carga emocional. Porque, para eu ter um pouquinho de prazer na comida, eu tenho que fazer tudo isso aqui. E aí foi quando eu entrei, quando eu retornei com a questão da psicoterapia. Porque a carga emocional estava muito alta. E aí, tipo, eu estava perdendo peso, muito peso. A questão da autoimagem estava distorcida. E eu estava com falta de nutrientes. Até a gente conversou com jejum, etc. Só que eu estava em déficit. E aí, tipo, eu estava perdendo em média 1 quilo e pouco por semana. Bastante. Sim, e aí isso foi em agosto. Depois da primeira meia maratona. Aí eu cheguei ao patamar de 72 quilos. Para uma pessoa de 1,78 m, eu tava bem magro. Bem magro. Sem musculatura, etc. E aí eu entrei com a parte da nutrição. Da nutricionista. Eu falei assim, eu preciso parar com isso. Entendeu? E aí eu entrei com o nutricionista, foi bem um pouco antes de eu entrar com a assessoria. E aí eu vi a importância disso. E aí só para fechar, isso tem que ser regra na vida de um diabético, sabe? Mas isso não é explicado, isso não é falado. Essa é a parte que mais me incomoda, assim. A gente nota que é sempre muito falado da parte do remédio, né? Do medicamento. Você tem que tomar medicamento, você tem que tomar medicamento. E muitas vezes fica-se de lado essa questão, né, da prática esportiva como auxílio, não só da diabetes, acho que de tantas outras doenças a gente pode, lógico, muitas delas a gente precisa tomar o remédio para, né, controlar, mas eu acho que o esporte consegue ser um agregador de melhora, acho que em diversas doenças aí, né? O que eu falo não é a questão, você não precisa tomar remédio, o remédio é ruim para você, mas ele não virá de uma forma do principal, entendeu? O foco da pessoa, assim, vou tomar medicação, a maior importância é tomar medicação. Com a terapia eu aprendi que a medicação não é meu inimigo, é o meu auxílio, entendeu? Então, exemplo para a parte mental, eu tomo a medicação, e eu faço uso da medicação, não tenho vergonha disso, não tenho vergonha de falar que eu sou dependente, dependente não, mas eu preciso, só que ela não é o meu principal foco, entendeu? A prática esportiva e a questão mental é mais importante para mim do que a medicação, entendeu? Tem até a Corre Mineira, que ela veio aqui, ela falou que ela não toma mais medicação. A gente até assistiu o episódio dela e eu comecei a conversar com ela sobre isso. Ela falou que não faz... Você não falava com ela antes ou você já conhecia ela? Eu conhecia ela por uma outra pessoa. Que legal. Que é amiga dela. Legal. E aí eu falei, é um exemplo, sabe? É um exemplo que é possível para a parte mental nesse sentido. No meu caso, na diabetes, eu não consigo mais ficar sem a medicação.
porque não é reversível, no meu caso. Uhum. Mas talvez para a parte mental eu consiga, Sim, entendeu? sim. E aí eu foco muito mais nessa parte. Tipo, talvez um dia eu fique sem medicação, talvez não. Mas isso também não é um impeditivo, sabe? E aí eu vou vivendo, vou falando, vou treinando, etc. Pra até ver a questão do hashtag, do arroba atleta crônico, né? Porque eu sou uma pessoa crônica, eu sei que eu vou ficar dependente de alguma coisa. Sim. Mas isso não vai me impedir de viver as outras coisas, entendeu? Exato. Eu acho que esse é o principal ponto, Lucas. A sua página é bem legal e eu acho que você deve seguir com esse seu projeto porque eu acho que, igual você falou, isso deve ser falado, né? Eu acho que tem muita gente que tem doenças aí crônicas e não crônicas que acabam se tornando dependentes do remédio. Eu mesmo já convivi com várias pessoas que, tipo assim, se tornam dependentes da medicação e às vezes depois até se curam, assim, só que não conseguem largar a medicação porque se tornou dependente daquele remédio. E, tipo assim, eu só consigo dormir se eu tomar esse remédio. Eu só consigo fazer tal coisa se eu tomar esse remédio. E às vezes esquecem de olhar esses outros pontos que você falou, né? Acho que tudo tem que estar balanceado pra gente conseguir controlar tanto a parte emocional quanto a parte de física também, né? Então, essa questão do esporte, eu acho que se você conseguir cada vez mais alavancar essa questão da importância de se praticar esporte, de se cuidar da cabeça, para as pessoas que te acompanham, isso, cara, você vai agregar muito na vida das pessoas aí, cara. E tipo, lógico, não é um equilíbrio para sempre, sabe? Na vida nada é para sempre. Sim. Você não vai conseguir equilibrar a sua vida o resto até a sua morte. Vão existir momentos. Picos, né? Picos e etc. E tipo, nesse pico, a gente trazer um olhar diferente para essa questão de se cuidar e etc. Não deu para fazer, mas amanhã você tenta de novo. Entendeu? Não é tipo, não consegui hoje, não vou fazer nunca mais. Exato. Ficar se cobrando de uma coisa. Putz, não deu certo hoje, não vou fazer mais. É só olhar um pouco a minha história mesmo. Quantas vezes eu tentei corrida? Exato. Quantas vezes eu tentei bicicleta? Quantas vezes eu tentei fazer dieta? Entendeu? Eu acho que tem tanta coisa, se você for parar pra pensar nesse ponto, quantas coisas você já não tentou a primeira vez na sua vida que você não gostou, que depois você falou assim, putz, caramba. A gente tá falando do café aqui antes de começar. Cara, eu fui gostar de café agora, há pouco. Tipo assim, tomava café e falava, meu, como vocês conseguem tomar isso aqui? É amargo. Pô, vocês tomam café na janta e depois pra dormir. Eu ficava indignado, assim. Então, assim, se você for parar pra pensar, fazendo um link com essa questão do esporte, porque é que nem você falou, dificilmente você vai pegar uma pessoa que correu a primeira vez e vai falar assim, nossa, que delícia. Exatamente. Ai, me deu maior disposição. Não, é difícil, dói. Dói. Cansa, te tira da zona de conforto, porque você tá acostumado a chegar em casa, comer, assistir televisão, sentar. Aí você vai fazer uma caminhada, uma corrida que seja de 1, 2 ou 3 quilômetros, meu, é muito. Pra quem não faz nada, exatamente, é muita coisa. Então, realmente, é isso mesmo. Acho que até essa visão que você teve de falar assim, pô, não é porque eu fiz a primeira vez que eu não gostei que eu não posso tentar de novo. Exatamente. E, tipo, a questão da persistência, né? Porque aí eu tava até conversando com um rapaz que eu sigo por esses dias. E ele fala questão de atividade física, constância, etc. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, tipo, quantas vezes você teve que reiniciar a sua constância? Aí ele até gravou um vídeo explicando e tal. Ele falou milhões de vezes que eu tive que reiniciar minha constância. Eu também, tipo, quantas vezes eu tive que reiniciar minha constância? Tipo, o máximo que você ficou naquilo, praticando e etc., duas vezes que você já foi, tipo, na semana já é uma constância, entendeu? Você não precisa ficar o tempo inteiro, tipo, anos e anos fazendo aquilo para ser uma pessoa constante em algo. A gente sempre recomeça todos os dias, né? Algo. Uhum. E, tipo, até mesmo que corrida. Toda semana tem uma planilha nova. Então, toda semana a gente tem que reiniciar algo. Exatamente. Tem uma prova-alvo, você vai lá, faz, depois você tem que reiniciar. E vai fazendo isso. E, tipo, essa questão de se cobrar muito. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, sabe? Mas eu entendo. Por outro lado, eu entendo que, tipo, se eu começar hoje de novo, eu vou ter uma constância, etc. E não é só porque é uma pessoa que está fazendo há muito tempo que ela nunca teve que reiniciar, entendeu? Do zero.
Aí fazendo um link, ô Lucas, porque assim, a gente quando acaba entrando no esporte, eu falo, eu sou muito competitivo, eu gosto de me cobrar bastante também, melhorar meus tempos, né, fazer provas e tudo mais. Você sendo esse cara que você se cobra demais, como é esse conflito pra você? Porque você tem a questão do seu emocional e essa questão da cobrança às vezes pode te atrapalhar com essa Sim. questão. Como é fazer o controle de tudo isso? Cara, é muita terapia. E, assim, tipo, olhar um pouco pra trás, sabe? Tipo, a gente tava conversando agora. Tive um episódio depressivo no final do 2022. Eu perdi o meu ritmo. Só que eu tô no trabalho de tipo, não, eu tenho que todo dia fazer aqueles jogos mentais, etc, para retomar e olhar sempre o que eu já fiz, me pegar naquilo que eu já fiz, porque senão eu vou ficar doido, ficar louco. O Edu mesmo, o meu treinador, vira e mexe, eu começo a falar, não, tá ruim, eu tô ruim aqui, eu tenho que melhorar. Eu falei, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Não, tem que perder peso aqui, não sei o que, ganhei muito peso. Tem que perder, não, calma, tudo no seu tempo, sabe? E esse balanceamento eu faço, tipo, eu olho muito aquilo que eu já fiz, que eu já cheguei, e eu falo, não, se eu fiz uma vez, eu vou conseguir fazer de novo, entendeu? E aí eu Exato. tenho a rede de apoio também, né? A minha esposa, amigos, e aí eu converso. Falo, meu, eu preciso desabafar, preciso trocar uma ideia, agora eu não posso comer mais doce, exemplo. Posso comer mais doce. Se um dia eu chegar em você, falar que eu quero comer um doce, você briga comigo, sabe? E aí é sempre o apoio das pessoas, assim, Uhum. do sua rede de apoio, etc, terapia e o que você já fez. Eu acho que eu pego bem nessa parte. Desses pilares que você comentou, cara, qual foi o que você sentiu mais dificuldade, assim, no processo? Tipo, de dieta, de exercício? O que você sentiu que pra você pegou mais, assim? Porque tem muita gente que, tipo assim, pega bastante essa questão da alimentação, né? Até essa mudança Porque, assim, a maioria da galera quer mudar os hábitos alimentares por perca de peso, estética, que nem a gente fala. Uhum, Ah, eu entrei no esporte porque eu quero perder peso, porque eu quero ficar mais, né, fininho, preciso comer melhor porque eu sei que isso faz mal pra minha saúde, eu quero ficar melhor. Mas você não, você era uma questão de necessidade, você tinha que trocar seus hábitos alimentares. O que pra você, desses pontos, foi o mais complicado, assim, de fazer essa alteração na sua vida? a parte da alimentação. A parte da alimentação pegou muito, porque, igual, tipo, compulsão alimentar, eu tenho ainda. E aí, tipo, exemplo, eu tenho um estresse no trabalho, atípico no trabalho. Eu ia lá e ia comer Comia. alguma coisa, entendeu? Pra, mesmo não estando com fome. E aí, geralmente é doce, geralmente era besteira, Besteira. salgadinho, etc. E aí era essa parte de ficar sem consumir o plano alimentar 100% e não comer nada fora. Aí eu comecei a trocar. Tipo, quando eu começo a ter essas crises de ansiedade, de estresse, etc., e eu quero comer algo, eu como uma fruta a mais do plano alimentar. É um pouco mais saudável. Não é o ideal ainda, mas é um pouco mais Sim, saudável, entendeu? Mas a parte da alimentação foi, foi foi mais bem difícil. complicado. Isso. E nessa época você já estava casado? Já estava com a sua Já, esposa? já, Como já. foi isso pra ela, cara? Porque ela, querendo ou não, muitas das vezes a pessoa que tá junto com a gente tem que meio que acabar se adaptando também à realidade que você tem que viver. Porque, pensa, você não pode comer doce, um exemplo. E aí sua esposa gosta de doce. E aí é difícil ter doce dentro de casa porque é aquilo. Se você tem, você vai. Uma Vai hora você vai comer, comer, né? vai Como, comer. como foi isso, cara? Então, no começo do diagnóstico, a gente começou a trocar muita coisa. Aí a gente olhou um pro outro e falou, troca tudo, tira tudo. Aí foi tirando, foi trocando. Foi no processo também, assim. Aí só um parênteses, não é que eu não posso comer doce, eu evito, entendeu? Sim, porque você sabe que pode ter um, né, um... O descontrole da dieta e a compulsão alimentar. Então, assim, aí, exemplo, quando tem um período que eu não quero, que eu não posso comer mais doce, a gente conversa e tal, e aí ela fala, não, vou pedir só pra mim. Só que eu tenho autocontrole Ah, isso é legal. nesse sentido. Eu tenho autocontrole de falar. Um exemplo foi ontem.
Ela comprou os chocolatinhos dela lá. Ela falou, você quer? Eu falei assim, não. E a parte que eu aprendi a fazer esse controle foi falar não imediato. Não dar o tempo de eu negociar comigo, sabe? Comigo, tipo, ter uma brecha. E aí, se eu falo não imediato, eu não quero. E aí, a questão de doce em casa entra, principalmente o que ela gosta de comer. Vira e mexe, a gente compra e deixa lá, e aí ela come, mas eu não como. Quando eu tenho essa parte da restrição, eu não como. Só que, quando eu quero comer, a gente compra e come junto, etc. Mas o que mais impactou foi as trocas. Exemplo, trocar pão normal por pão integral. Arroz por arroz integral. Legal. Isso. Aí teve um tempo que eu fiquei sem comer carne. Não entra mais carne em casa, sabe? E aí foi essa questão de... ela foi muito parceira, foi muito companheira minha, sabe? Nesse sentido. Ela não chegou a abrir mão daquilo que ela gostava, mas ela entendeu O processo que estava passando, né? isso, e que era importante para mim. Legal. Entendeu? Legal. E aí foi até na questão do... O mais primordial, o mais... a maior dificuldade foi quando eu perdi o peso em 2021, tipo, comparado com hoje, eu não comia. Se você comparar com hoje, eu não comia. E aí, pra ela ficou, tipo... Ela ficou meio assustada. Eu lembro, assim, que ela ficou meio assustada. Mas ela entendeu no final que isso foi preciso, sabe? Entendeu? E aí, como estão as metas aí com o treinador? Já fez as meias? Já passou por algumas provinhas aí? Não, esse ano tá... Tá puxado? Não, mais ou menos. É. E aí, tem alguma prova-alvo aí que você tá mirando fazer? Como estão os planejamentos lá com o Edu? A gente tem um planejamento de fazer... Eu tenho um planejamento, pessoal, desse ano, de fazer um pouco mais de provas comparado com o ano passado. E aí a gente trocou uma ideia. Ele fez o planejamento. A alvo mesmo é a SP City. Ah, legal. Maratona ou meia? Meia. Boa. Esse ano eu não vou entrar em maratona não, ainda. Para baixar o tempo, que acho que eu fiz em 1:55. Não, subi 2 horas, ótimo. Aí agora eu vou tentar fazer o sub 1:50. Pra pegar o ritmo mesmo da prova. Show. Amanhã tem uma, né? Você vai pra Atenas? Isso, Oh, vou pra Atenas, 5 quilômetros. Estaremos lá. A gente se encontra lá. É então. isso aí. E aí, acho que o mês que vem tem uma. E eu lembro que era uma média de uma prova por mês? Por mês, isso, aumentando o volume. E aí no final do ano, talvez pro final do ano eu tente maratona, mas acho que eu vou deixar pro ano que vem. Cara, a gente sempre fala pra galera que vem aqui, né? Inclusive a gente conversou com o Ademir Paulino essa semana e ele falou coisas muito importantes, assim, é muito gradativo o processo de corrida, né? A gente não pode atropelar as etapas, né? Ele falou que a vida de atleta dele sempre teve esse passo a passo, correr bem os 5.000, depois correr os 10.000, e aí ele foi fazendo essa evolução gradativamente. E ele falou que hoje ele nota, como treinador, muita dificuldade de conseguir treinar as pessoas, porque as pessoas são muito ansiosas em querer... fiz 5, já quer fazer 21. Fiz 21, ou então nem fez 21, quero fazer a maratona. Então, assim, tem que ser um processo gradativo, até pra gente não se frustrar, pra questão das lesões. Então, é importante ter esse acompanhamento, que nem você falou do treinador, né? Pra auxiliar você. Sim. Mas, cara, não tenha pressa. Passa as provinhas aí, tem bastante coisa pra você fazer, pra depois você viver a experiência da maratona. Eu acho que... se eu for teimoso, eu vou tentar esse ano. Mas o certo mesmo é deixar... Tô achando que você vai, pelo jeito você já sentiu, né, Liminha? A forma que ele falou, já denunciou tudo já. Edu, começa a preparar as planilhas do cara aí, que eu acho que ele vai encarar a maratona, hein? Não sei não. Não, eu acho que o certo mesmo seria deixar pro ano que vem. Porque além de ter a bebê pequena em casa, aí Sim. tem a questão do volume, né? Igual você falou, do passo a passo. Sim. Né? Não dá pra atropelar ainda.
Mas ainda não senti confiança nesse não, certo. ele vai, mas ele volta. Você viu? Então, Não, eu vou, mas minha filha, mas eu certo quero. É isso. O É certo igual o negócio da planilha no aplicativo. Se eu apertar Start, eu vou. Exato. As provinhas você começou faz quanto tempo? Fazer prova mesmo? Faz pouco tempo? Foi quando você entrou na assessoria ou você já teve contato? O primeiro contato foi em 2018, mas lá aí... naquela provinha da corporate. Aí depois, quando eu entrei na assessoria, eu fiquei meio resistente a ir pra prova, porque eu fiquei assim, vou pagar pra correr na rua, velho. Aí eu ficava, não, pagar pra correr na rua. Só que é uma outra atmosfera quando você vai, sabe? Mesmo você pagando pra correr, é uma outra atmosfera. A galera, a vibe da prova, né? E tipo, o seu ritmo é diferente na prova. Você sente isso quando você corre, cara? Sim. Você costuma treinar sozinho? Sim, eu treino sozinho. Vira e mexe, mesmo indo na USP pra ver o pessoal da assessoria, que agora eu não tô indo, né? Mas eu pretendo voltar em breve. Eu treino sozinho. E aí, a vibe é totalmente diferente e, tipo, o seu ritmo melhora. Parece que o ritmo baixa, não sei. É energia, né, cara? E aí instiga na gente aquele pontinho de competição que a gente tem dentro da gente. Você viu? Pô, o cara me passou. Não, eu tenho que chegar junto com ele ali, correr junto e tal. Teve até um cara que a gente acabou seguindo no fim das contas, que a gente tirou um rachão naquela da XP, que teve... Live Run? E aí a gente tirou um rachão nos quilômetros finais, era 10, né? A gente tirou um rachão nos quilômetros finais, aí eu troquei contato com ele e tal, e a gente vira e mexe, a gente conversa e tal. Quem puxou quem? Quem foi que passou quem pra... Ele tinha me passado, aí acho que a chegada, tinha aquele negócio, que a chegada era diferente da largada. Aí ele correu pra largada. Aí eu falei, tá acabando, não vou conseguir pegar. Aí quando eu vi que passou e era uma curva, eu falei, não, agora vai. Eu tangenciei a curva certinho assim e meti o pé. Aí a gente passou junto, não lembro agora. Mas foi um rachão. Legal. Legal. Cara, eu sempre pergunto isso pras pessoas que começam a correr. Qual foi a sensação que você sentiu a primeira vez que você cruzou a linha de chegada de uma prova? O que você sentiu? E depois pegar sua medalha, tudo. Como foi pra você? Cara, eu fiquei num misto do tipo... Que a primeira corrida mesmo, valendo... Não vamos falar da corporate lá, você foi mais na... Agora, quando você tava pra valer mesmo, assim, treinando... Valendo mesmo, o treinador deu o toque, né? Falou assim, vai em tal ritmo, só que eu consegui ir mais. Vocês perceberam que eu sou meio teimoso. Você viu, né, Liminha? O cara, velho... Edu, você vai trabalhar com esse cara aqui. Segura a rédea dele que... Não, ele tá segurando bem, Sou meio teimoso, mas eu escuto também, às vezes. Tá lá, você viu? De novo lá. Ele deu aí fazendo umas vezes, né? O cara... Aí, assim, a sensação que eu tive foi que, tipo, eu consigo, sabe? Eu consigo mais e eu consigo fazer o esporte, sabe? Que eu percebi que era pra mim aquilo, sabe? Tipo, dá uma sensação de dever cumprido, não sei. Não sei se você tem a mesma sensação. Cara, assim, é que eu já corri maratonas, tudo, e maratona é uma coisa diferente pelo processo que você passa, né? A gente fala que quem corre maratona aprende muita coisa, não só na corrida, mas traz muita coisa pra vida também. A maratona, o treino da maratona ensina muito você ter persistência, você tem que ser muito dedicado, toma muito seu tempo. E é aquilo, você não quer se inscrever pra uma maratona, passar 5, 6 meses treinando pra não fazer o que você quer. Então você acaba se dedicando bastante. Mas, cara, cruzar a linha de chegada de qualquer prova, cara, assim, eu acho que passa um flash na nossa cabeça, assim, um filme, né? Tipo, pô, caramba, né? Antigamente eu não conseguia ir andando comprar pão e agora eu tô aqui, exatamente, não é? E agora eu tô aqui correndo uma prova, pô. É tipo, também a questão do processo, né? Sim. Tipo, você começou a correr com 3, eu, no exemplo, comecei a correr com 3, intercalando. E aí, tipo, fiz o 3 completo. Falei, poxa, agora eu posso aumentar mais. Então, aí fiz 5 completo. Você vai aumentando. E a linha de chegada de uma prova é só o atestado do seu processo, sabe? É só o certificado de, tipo... A sua medalha, é capaz. Você é capaz, exatamente. E, tipo,
eu acho que todas as pessoas poderiam... todas as pessoas, eu tô sendo bem generalista. Mas, tipo, quem se propõe a um treinamento de corrida, quem está disposto a fazer a corrida ou uma atividade física, deveria, pelo menos uma vez na vida, experimentar esse processo e ter essa questão da prova e ter esse atestado, sabe? Tipo, você é capaz. Por isso que falam que a energia da corrida não é só para ser estética ou tipo, eu corro não para ser estética, você mesmo falou, é para estética e etc. É para provar que aquilo que você é capaz de algo grandioso, sabe? Maior, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas estão mais ligadas em bens materiais e em ser e não estar, sabe? E aí, tipo, o esporte traz isso. Não é você está, entendeu? E aí, e o processo, ele te traz toda essa parte. Tipo, um dia você tá bem, você tem que treinar. Você entrega um treino bom. No outro dia você tá ruim. Mas você tem o treino para fazer. Você tem que entregar aquele treino. Mesmo ruim da cabeça, com um problema em casa, com etc. Você entrega, você consegue. Teve algum dia que você não tá... Desses dias que você não tava legal, que você foi treinar. Você não queria ir treinar, aí você falou, não, eu vou. E quando você voltou, você voltou com aquela sensação de estar um pouco mais leve, um pouco melhor, cara? Já passou isso com você? Sim. Tem dia que eu acordo e falo, meu, não quero ir. Não tá acontecendo mais por esses dias. Mas já teve dias falando, meu, não quero ir. E vou e volto melhor, sabe? Uma energia melhor, né? Muito melhor. Durante o episódio depressivo foi assim, sabe? Tipo, eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu ia lá, entregava o que eu conseguia. Às vezes não era o proposto, mas eu entregava o que eu conseguia. O seu melhor naquele dia. Exatamente. E aí foi um degrau de cada vez, sabe? Eu imaginava eu com uma lousa, ticando os dias que eu conseguia treinar, assim, e o que trazia pra mim nessa parte, entendeu? E mesmo com esse episódio depressivo, mesmo com a vontade de não fazer absolutamente nada, eu conseguia ir e entregava o que era possível, sabe? E dias também que eu estou bem cansado, assim, eu tenho que entregar, vou lá e entrego. E, assim, a disciplina não é negociável, sabe? Exato. Exatamente. Eu sigo um mantra, cara, que eu vi, eu também me cobrava muito, né? Quando eu ficava muito triste quando eu não conseguia fazer o que eu queria. E aí é aquilo, né, cara? O nosso melhor não é igual todos os dias. O nosso melhor quando a gente tá bem é aqui. O nosso melhor quando a gente não tá bem é aqui. E tá tudo certo. O importante é você entregar o seu melhor dentro das condições que você tem naquele dia. Porque senão é muito mais fácil a gente se render e falar, putz, não vou. Putz, não quero. É muito mais tranquilo, muito mais confortável pra gente. Então, o simples fato de você falar assim, não, eu vou. Vou tentar fazer o que dá. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você já tá saindo da sua zona de conforto e pode ter certeza que o pouco que você conseguir fazer, você já vai voltar um pouco melhor. Exatamente. E também a questão da ordem da prioridade das coisas, né? Eu falo, no meu dia a dia já é a prioridade, agora tá sendo a minha filha, né? Mas a segunda coisa que eu faço no dia é a minha atividade física, porque se eu deixar para depois, eu não faço. Exato. E aí, tipo, a rotina agora é, tipo, minha filha me acorda no horário... Engraçado que ela me acorda no horário que eu preciso acordar. Sério? Despertadorzinho. Tipo, 4h20, 4h30, ela me acorda, eu já vou, atendo ela, dou mamar, etc. E me troco e já vou fazer minhas coisas. Porque senão, eu não consigo fazer. Se eu deixar para depois, eu não faço. E essa hora de priorização é importante justamente para... Eu vejo que é importante justamente para a questão da organização mental. Se você se colocar como prioridade na vida, o restante vai se encaixar, entendeu? Boa. É exatamente isso. Acho que a gente acaba priorizando tantas outras coisas e se deixando sempre por último, né? Exatamente. Exatamente. Cara, aí eu vou te fazer... A gente já tá 1 hora já aí. Você hoje sendo pai, e você passou por um processo que você teve esse episódio de doença que foi passando dentro da sua família, né? Genético. Depois de ter passado por tudo que você passou, de
pela doença, pela questão da compulsividade de alimentar, ganho de peso, problemas psicológicos, contato com o esporte, melhora, evolução. Qual é a mensagem que você hoje, Lucas, como pai, quer deixar para sua filha e também para as pessoas que te seguem? Porque hoje você faz um reporte da sua vida aí, como forma de inspiração para as pessoas. Então, qual é a grande mensagem que você pode deixar para os seguidores? Acho que pode ter gente que está também assistindo a gente lá do outro lado e fala assim, putz, mano, a história do Lucas bem parecida com a minha. Eu passo por isso e nunca tive esses insights que ele tá dando hoje. Então, qual é a grande mensagem que você deixa para essa galera? E também você quer deixar um legado para sua filha, que eu acho que é o mais importante aí também. Pra minha filha, começar pelo mais fácil, né? Eu acho. Se ela tiver as mesmas dificuldades que eu tive, ela vai ter o meu apoio e ela vai ter alguém que passou por isso e vai dar o guia. Não que vai ser mais fácil, mas ela não vai estar perdida, ela não vai ter o trabalho de pesquisar, de ir atrás, etc. E ela vai ter alguém para acompanhar ela de perto, né? Então ela vai ter um pai que vai estar junto com ela, junto com a mãe dela também, a minha esposa, etc. E ela vai ter o suporte familiar e o exemplo também dentro de casa, que é o mais importante, para enfrentar o que ela tiver. Para as pessoas, eu costumo dizer que diagnóstico não te define. Não te define. Você pode fazer o que você quer de sua vida, aquilo que está no seu alcance, obviamente, mas diagnóstico não te define e é um baque, mas sempre existe uma saída, entendeu? Sempre existe um recomeço. E o diagnóstico, ele não é o fim, ele é um recomeço, é um começo, entendeu? Então, para as pessoas que ainda estão em dúvida, se eu faço atividade física, não faço, etc. A gente está falando de corrida e a gente fala um pouco de bike. Tem milhares de atividades físicas que você pode fazer, não é só correr, sabe? Sei lá, não vou dar exemplo porque eu não... sei lá, jogar tênis, jogar golfe, sei lá. Sim. Um monte de coisa. Pega uma que te traga prazer, que você goste, ou que você odeia, mas, tipo, tem um interesse, entendeu? E vá praticar. Que isso vai trazer não só benefícios para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não... Eu aprendi que se eu não estiver bem, se eu não me priorizar, se eu não estiver saudável, as outras pessoas que dependem de mim, tipo, por exemplo, minha filha, não vai ter uma vida saudável também, entendeu? Exatamente. Liminha, tá ouvindo aí, né? O que você vai fazer com a sua gaveta cheia de bolacha lá agora? Não, já passei pra outra. Passou, ele comeu, só tem o whey lá agora. Passei pro lixeiro, as embalagens. Só tem o whey proteína lá agora que ele nunca tomou. Lucas, cara, como forma de agradecimento de você ter comparecido no canal aí, a gente sempre dá um brindezinho do nosso apoiador do canal, Box da Fazenda. Obrigado, viu? É um docinho, então, por favor, né, coma com moderação aí quando você puder comer, né, pra não ter nenhum tipo de agravamento. Mas, cara, de antemão, queria te agradecer, obrigado por ter comparecido aqui no canal. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza aí, cara, que sua história vai dar bons insights aí pra galera de casa. Tem muita gente que deve passar pelo mesmo problema que você, ou menos, né? Tem muita gente que tem diabetes e não sabe. Então, gente, importante. Vocês que estão em casa, o Lucas falou da questão do check-up anual. Vocês que praticam esporte, eu também ainda não pratico esporte, o básico é fazer o check-up uma vez por ano. Tem gente que acha que tá saudável e não tá. Tem muita gente que descobre a doença, que nem o Lucas. O Lucas teve uma dor de articulação e por um toque de um amigo dele e acabou indo ao médico. Então, façam pelo menos uma vez ao ano. Exame de sangue, né? Os exames básicos de coração, que é importante para quem pratica esporte, porque é uma coisa que pode acontecer, pode aparecer na vida da pessoa. Então, é importante vocês que estão em casa fazerem os check-ups uma vez no ano aí para terem ciência de como está a saúde de vocês, porque por fora pode ser que vocês estejam maravilhosos. Exatamente. E a gente às vezes não sabe o que está passando por dentro. E também, quem tem dificuldade, tratamento psicológico, gente, não é para louco. Tratamento psicológico, auxílio psicológico ou psiquiátrico é uma
coisa que te auxilia em diversas coisas da sua vida. Não é a mesma coisa que você conversar com um amigo, com um familiar. Você está conversando com um profissional que vai saber te direcionar Exatamente. e te mostrar onde você está errando, né, Lucas? Exatamente. Então, assim, é super importante, além de cuidar da saúde física, também cuidar da saúde mental. Tá? Então, acho que o Lucas trouxe bastante pra gente aí esses pontos que são importantes, esses pilares que eu acho que não é só para quem tem diabetes ou qualquer outro tipo de doença. A gente, hoje na vida, com tudo que a gente tem de estresse, de informação do dia a dia, a gente tem por obrigação arrumar um tempo, que seja 30, 20, 1 hora, de cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça e a alimentação, né? Porque são os nossos combustíveis para a vida. Então, cara, parabéns pela sua história aí. Obrigado. Continue nessa toada, não desista do esporte. Eu acho que isso te ajudou muito aí no seu processo de evolução da sua doença. Sem dúvida. E tenho certeza que você vai fazer a maratona esse ano, pelo que você falou pra gente. Não é não, Liminha? Não adianta enganar a gente, não. A minha esposa costuma dizer que quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Não, cara, eu te conheci agora e eu já tô sabendo já. Então, cara, continue, parabéns pela sua história de vida. Obrigado. Continue com a sua página, Liminha, bota a página do Lucas aí na tela. Pra quem não segue ele, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui o @ da página dele. A Débora aqui. Lá, nenenzinha. Então, sigam ele lá. Posta bastante conteúdo pra galera seguir ele. Dicas, informações, como forma motivacional pra você aí que tá desanimado, que tá passando por um processo aí que precisa de um apoio. Vamos deixar também o @ da nossa página aqui embaixo. Não esqueçam também, quem não tiver tempo de assistir a gente no YouTube, por questão de tempo, de parar e sentar e conseguir ter tempo, agora estamos no Spotify. Então você pode seguir a gente lá no Spotify, ouvir a gente no carro, no ônibus, no trem, na academia, aonde você quiser. Ouça e não esqueça de deixar sua classificação no nossa pontuação lá dentro. Lembrando que o conteúdo no Spotify sai ao mesmo tempo do YouTube. Você tá trabalhando, cara. Caramba. Pontual. Aí sim, hein? Então, galera, fiquem ligados, tá? Tem muita gente bacana pra gente trazer aqui. Muita história legal. Você que quer indicar alguém que vinha aqui, bota nos comentários do vídeo aí. Fala assim, chama tal pessoa, a história dele é legal. Nunca passou ninguém com esse assunto no canal. Então, aceitamos indicações, ou então manda pra gente lá no Insta também. Não esqueça de deixar sua curtida nesse vídeo. Entra na nossa página no YouTube, tem muito vídeo legal lá. Volta, tem muita história de superação. Treinadores, pra quem quer dica de como ter um pouquinho mais de evolução na corrida. Médicos. Gente que já passou por tudo, gente que gosta do trail, da rua. Tem de tudo lá no canal. Então, dá uma fuçada no canal. Segue a nossa página. Segue o Lucas. Fiquem ligados que vai vir muita gente bacana. Lucas, irmão, boa sorte. Te encontro na maratona ainda. Rapaziada, tamo junto. Valeu. Falou. Até mais.